Fique por dentro de tudo o que irá acontecer no primeiro capítulo da série Neemias, que irá ao ar segunda-feira, 7 de abril. Mas antes disso, peço a vocês que deixem aí nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Um servo do palácio caminha com certa pressa, caminha durante a noite e o dia. O rapaz está bastante ferido, de longe escuta alguns cavalos trotar, relinchar. Em certa altura do percurso, com gritos, gemidos de dor, aquele eunuco que serviu o rei Xerxes, pai do atual rei Artaxerxes, vai ao chão e perde sua consciência. O rapaz carrega consigo uma bolsa, sempre tenta protegê-la com respiração ofegante. Aquele eunuco abre os olhos. Com a visão ainda turva, sem poder ver com nitidez o que está à sua frente, o eunuco avista com certa dificuldade o que parece ser uma pessoa, ainda com dor. Gemidos, o rapaz pergunta quem é que está ali. Não tendo resposta, aquele eunuco teme por sua vida, se desespera. Já com a luz do dia, o eunuco escuta uma pessoa com voz frágil lhe perguntando se ele está bem, se está melhor. Uma pequena e sábia criança se apresenta para o eunuco. Pede a ele que não se preocupe, pois ninguém o achará ali. Desconfiado, aquele eunuco pergunta àquela criança como ela sabe, como ele tem ciência que estavam atrás dele. O eunuco faz várias perguntas àquela criança, também pergunta onde está sua bolsa, onde há alguns papiros. O eunuco se mostra preocupado, quer saber onde está sua bolsa com os papiros. Aquela pequena criança pega a bolsa que estava guardada imóvel e coloca sobre a cama. O eunuco pega a bolsa, se mostra aliviado ao abrir a bolsa e encontrar os papiros ali. Aquela criança se apresenta como Xacar, diz também que já está com 10 anos. Sentado em um banco, Xacar diz ao eunuco que aquele é um local secreto seguro. Xacar diz: eu vi quando você estava fugindo dos homens maus e desmaiou. Xacar pede ao eunuco que não se preocupe, pois ali é um local seguro. Não o encontrarão ali. Desconfiado, o eunuco pergunta quem o levou até ali, pois Xacar não teria força suficiente para o carregar. Já Xacar insiste em dizer que ele mesmo carregou o eunuco. Xacar diz: nem eu mesmo sabia que eu era tão forte. Xacar serve pão, água e frutas para o eunuco, que se alimenta do pão, também bebe da água. Com muita pressa, Xacar pergunta ao eunuco sobre os papiros, se aqueles papiros têm a história de Neemias. Xacar pede ao eunuco que conte a história de Neemias para ele. O pequeno demonstra grande curiosidade em saber qual é a história de Neemias. Já o eunuco, com voz firme, diz que não contará a história de Neemias para Xacar. Também pede ao pequeno que suma dali. Já Xacar responde o eunuco, diz: não posso, se eu sumir, você nunca encontrará o caminho para Jerusalém. Espantado, o eunuco pergunta a Xacar como ele sabe que ele está indo em direção a Jerusalém. Xacar responde o eunuco, diz: eu não sei, só faz sentido você ir para Jerusalém. Porque não é lá que o Neemias mora? Xacar faz um acordo com o eunuco, diz: você me conta a história que está nos papiros, que eu aviso lá em Jerusalém que você está aqui. Porque, se não tem como eles te acharem aqui. Apontando o dedo para Xacar, o eunuco pede ao pequeno que saia dali. Devido à insistência do rapaz, Xacar se retira dali. Já o eunuco faz grande esforço para se levantar da cama, mas não consegue, pois está bastante ferido. Sente muita dor em sua perna. Vendo que não consegue se mover e levantar daquela cama, o eunuco chama bem alto por Xacar. Diz que aceitará o acordo proposto pelo pequeno. Sorridente, Xacar retorna ali, estende suas mãos, diz que quer os papiros para ler. Já o eunuco diz que ele mesmo irá ler os papiros. Já com os papiros em suas mãos, o eunuco continua fazendo várias perguntas a Xacar. Já Xacar continua afirmando, dando para o eunuco a mesma resposta que deu anteriormente, que o resgatou. Resgatou o eunuco sozinho, ainda com certa desconfiança. O eunuco começa a ler aqueles papiros que diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estava eu na cidadela de Suzã, ali observando a bela cidade de Suzã. Neemias agradece a Deus por mais um dia ali. No interior do palácio, Neemias faz seu trabalho com muita alegria, com um sorriso no rosto.
Neemias prepara o de jejum do rei, trata todos os servos com muita gentileza. O eunuco Rataque chega ali e avisa a Neemias que o rei não fará seu de jejum ali. Neemias se apressa para atender o rei Artaxerxes. Por alguns centímetros, Neemias quase atingido por uma flecha. Já Rataque se delicia com alguns doces que seriam servidos para o rei. Já Neemias faz companhia para o rei em seu treino matinal. Neemias demonstra muita destreza ao manusear uma espada. A rainha chega ali, chama pelo nome de Neemias, que se distrai e vai ao chão. A rainha dá um beijo no rei. O clima ali no palácio é leve e descontraído, tanto para os servos como para os governantes daquela cidade, que demonstram sentir grande alegria. Já Rataque vai até Neemias, o avisa que tanto ele como o rei estão de partida, irão visitar o primeiro-ministro. Ambos os eunucos conversam, querem saber por que o rei fica de mau humor sempre que fala sobre o primeiro-ministro. Neemias alerta Rataque, pede ao eunuco que não permita que ninguém faça o serviço de copeiro para o rei quando eles estiverem em Persépolis. Ambos os eunucos se despedem. Já é noite, Neemias vai para um local onde ele mantém secreto, escondido, como um refúgio. Ali, Neemias observa alguns papiros que estão expostos também. Lê alguns papiros que lhes foram enviados de Jerusalém. Neemias é surpreendido com a chegada da rainha ali. A rainha toca em alguns papiros, logo após se senta e faz uma pergunta. Neemias o pergunta se ele tem notícias de Esther. Neemias responde à rainha e diz: a última notícia que tive foi que Esther havia se mudado para mais longe de Jerusalém. Temia que descobrissem o seu passado. A rainha diz sentir saudades de Esther. Olhando os papiros, a rainha faz uma pergunta a Neemias. O pergunta se ele também queria ir para Jerusalém. Com um olhar distante, Neemias responde à rainha e diz: Jerusalém é um sonho que eu guardo desde menino. No meio da conversa, a rainha emocionada acaba revelando a Neemias que o rei Artaxerxes não está bem. Suas crises voltaram com mais intensidade, pois o rei não consegue superar a dor de ter tirado a vida de seu próprio irmão Dário. Neemias se levanta e diz, mesmo o rei sabendo que o seu pai Xerxes está vivo, a rainha responde Neemias, diz principalmente por isso. Ele diz que tirou a vida do seu irmão injustamente. A rainha pede a Neemias que a acompanhe, pois o rei tem pesadelos, não consegue nem mesmo dormir. A rainha abraça Neemias, diz não saber mais o que fazer para ajudar o rei. Logo após, diz que o rei está desconfiado. Desconfia de tudo e de todos, até mesmo da rainha. Após a saída da rainha, Neemias escreve para alguns amigos, pede notícias de Jerusalém. Rataque chega ali, informa a Neemias que uma pessoa vinda de Jerusalém está à sua procura. Neemias vai de encontro a essa pessoa, que está muito machucado, ferido, e diz a Neemias: o restante dos judeus que foram para a província de Jerusalém estão em grande miséria e humilhação, acabaram com tudo. As muralhas ainda estão destruídas, estão em ruínas, e os portões foram destruídos pelo fogo. Aqueles homens são acolhidos por Neemias em sua casa. Ali, aquele rapaz explica com detalhes como tudo aconteceu. Diz, o Esdras estava fazendo um grande trabalho. Ele estava ensinando o povo o caminho de volta para Deus. O povo estava se voltando para Deus. Os homens que tinham se casado com as mulheres estrangeiras decidiram se consertar com Deus e despedi-las. Despedi-las de volta para a casa dos pais. Enviar suas esposas de volta para a casa de seus pais. Tudo estava indo bem. Foi um acordo pacífico entre as famílias, até que uma daquelas famílias, decidiu se vingar. Eles nos pegaram de surpresa quando todos na cidade ainda estavam dormindo. Muitas vidas foram eliminadas naquele dia. Os que sobreviveram deixaram a cidade. Várias mulheres ficaram viúvas. O rapaz também revela que não sabe quem os atacou, pois estavam com o rosto coberto. Logo após, aquele rapaz diz: acabou, Neemias. O sonho de reconstruir Jerusalém acabou. Devastado, Neemias se lembra de quando se despediu de Esther e disse à moça: vá para Jerusalém e viva esse sonho por nós dois. Em local isolado, distante, Neemias rasga suas vestes
Chora bastante. Ali Neemias conversa com Deus, diz: Senhor, Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam, que te guardam os teus mandamentos. Esteja atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda essa oração do seu servo. Passado alguns dias, aquele rapaz vindo de Jerusalém diz a Neemias: Jerusalém acabou, nada mais pode ser feito. Já Neemias responde o rapaz, diz: Só se o nosso Deus estiver morto, só assim, para não existir nada que possa ser feito. Um eunuco chega ali e informa a Neemias que o rei já chegou de Persépolis. E espera por Neemias no palácio. Já no palácio, todos estranham Neemias, pois está descomposto, com suas vestes rasgadas, também está distante, calado. Rataque, que estava acompanhando o rei, adianta para Neemias que o primeiro-ministro estava roubando o rei Artaxerxes e acabou fugindo. Já na sala do trono, Artaxerxes parece estar perturbado. Ora em direção a alguns governantes que estão ali e vê o rosto de alguns traidores da época em que seu pai governava, Susã. Vê até mesmo seu falecido irmão ali caminhando em sua direção. Diante de lideranças importantes, Artaxerxes mostra sua fraqueza, se encolhe para a esquerda de seu trono e cobre seu rosto com suas mãos. Ao olhar novamente, vê que ali só há alguns governantes. Artaxerxes expulsa aqueles senhores aos gritos da sala do trono. Neemias serve o rei, que percebe a tristeza no rosto de Neemias, joga a taça que Neemias o serviu no chão, apontando o dedo para Neemias. Artaxerxes afirma que Neemias também é um traidor. Apesar de demonstrar um certo medo, Neemias faz um pedido para o rei, pois quem vive de joelhos diante de Deus, confiando nele, fica de pé diante de qualquer desafio. Neemias coloca a mão em seu peito, inclina sua cabeça para baixo, logo após diz: Que o rei viva para sempre. Sim, estou triste. Como não estaria triste se a cidade onde os meus pais foram sepultados está em ruínas? Os seus portões foram queimados. O rei se mostra surpreso, impactado com a revelação que Neemias acabou de lhe fazer. Com a ajuda de Deus, que dá as palavras certas para Neemias conversar com o rei, o eunuco consegue permissão para ir a Jerusalém, já com prazo marcado para o seu retorno. Neemias parte de Susã acompanhado por oficiais do exército, também cavaleiros. Da bem distante dali, Tobias, um dos homens que organizou o ataque a Jerusalém, tem ciência da chegada de Neemias ali.